E aí, gente, tudo bem? Liguei aqui a câmera rapidinho porque eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto. Tava vendo uns vídeos aqui no YouTube que me inspiraram muito. E como a gente tá no mês do orgulho, mês de junho, na verdade tava vendo uns vídeos em que o Gilberto do BBB tava falando das experiências dele na Igreja Mormon, que por coincidência também sou parte, né? Sou um membro da Igreja Mormon, dos Santos dos Últimos Dias, né? Tive essa vontade imensa de compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu já vivi, do que eu já passei, e também de falar um pouquinho desse nosso lado, né? Porque muitas pessoas LGBT têm um lado espiritual muito forte, mas que infelizmente por conta do preconceito, por conta, né, de padrões religiosos, não podem continuar indo à igreja, até mesmo são expulsos em muitos casos. Eu senti a necessidade de vir aqui contar pra vocês como é que foi a minha história, como é que foi, como é que eu conheci a Igreja Mormon e tal, como fui tratado. Vou contar aqui pra vocês hoje, tá joia? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Roger em português, Roger em inglês e Roger em espanhol, tá joia? Moro nos Estados Unidos aqui há 4 anos e sempre tô trazendo vídeo de intercâmbio, como é sair com um date com um milionário, com um gringo, e trago assuntos sobre o tema LGBT, tá joia? Então, como esse mês de junho é o mês do orgulho, vou trazer muito mais temas LGBT, gay e tudo mais que vocês quiserem, tá joia? Vamos, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto logo. Vou falar pra vocês tudo que aconteceu comigo, tudo que eu tô pensando e de coisas que eu descobri. É meio complicado contar isso, porque tem muitas coisas da minha vida pessoal que vocês ainda não sabem, mas que eu quero muito contar pra vocês, quem sabe no futuro. Mas eu quero deixar claro pra vocês que o período que eu conheci a igreja, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 15 anos de idade. Se eu não me engano, eu tava na adolescência. Esse era o momento da minha vida que eu estava passando por muitas coisas difíceis. Pra quem não sabe, eu não tenho meus pais. Meu pai já faleceu, minha mãe tem problemas psicológicos e eu sempre fui criado pela minha avó. E aí minha avó morreu, eu tinha por volta de 10, 12 anos. E desde então, dos 10 até os 18 anos de idade praticamente, eu tava vivendo uma época muito conturbada, muito turbulenta da minha vida. Sem muitos detalhes, era um momento em que eu precisava muito me apegar ao meu lado espiritual. Então, era assim, porque eu passava por coisas tremendas que um adolescente e uma criança não deveria passar. Então, por conta disso, eu acabei me conectando mais com o meu lado espiritual, sabe? É aquela coisa de tipo, males que vem para o bem. Então foi isso. Então, por eu estar passando por coisas muito complicadas naquela época, eu sentia muito o alívio, o conforto de estar conectado com a religião. E muito que bem. E aí eu tinha uma vizinha e ela me convidou uma vez para um almoço. E nesse almoço tinha 2 elders, não, eram 2 sisters. Pra quem não sabe, os Mormons, eles têm um período da vida deles que eles fazem a missão, eles saem da cidade ou do país deles por 2 anos, e esses 2 anos eles se devotam 100% a sair pelo mundo e ensinar o evangelho para outras pessoas. E aí eu cheguei na casa dessa vizinha e tinham 2 sisters. A partir daí a gente foi conversando e elas foram me ensinando, me introduzindo ao evangelho. E eu gostei muito, como a minha vizinha, que me ajudou muito essa minha vizinha. Aliás, se você está assistindo, Cláudia, eu sou eternamente grato pra você. E aí, essa vizinha, ela já era membro. E aí, ela convidou, ela meio que fez um plano, né? Ela trouxe as sisters e me convidou. E aí, as sisters foram me ensinando e tudo mais. E aí, eu fui gostando bastante. Acabei me batizando, eu devia ter uns 15 anos, 16 anos mais ou menos. Ok. Nessa época, sim, eu já sabia internamente que eu era gay, mas eu nunca tinha contado pra ninguém. Isso mesmo, eu não tinha contado pra ninguém praticamente que eu era gay, mas eu já sabia que eu era gay. Mas por todas as turbulências que eu já estava passando, eu não ligava muito, eu não pensava muito a respeito sobre ser gay, porque eu tinha muitos outros problemas pra resolver desde cedo. Então eu não tinha essa liberdade ou esse momento em que eu parei pra pensar, ai meu Deus, eu sou gay, eu gosto de homens. Cheguei lá na igreja, eu vi que tinha alguns familiares meus, vi que tinha primo do meu pai, enfim, um pessoal que a gente já conhecia, que era meio parente de 3º, 4º grau, alguma coisa assim. E aí eu achei aquilo muito legal, e aí eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na igreja foi numa festa junina, e a festa junina era super legal, eu falei assim, nossa, que legal, uma igreja fazendo uma festa, né, que estranho. Geralmente as igrejas são muito tradicionais, mas as igrejas Mormon, eles são muito modernos. E eu gostei muito disso, então eles sempre tinham festas e isso acabou me cativando. E aí eu vi aquela comunidade, né, de pessoas, de famílias interagindo, e tinha música, e era uma coisa muito legal, muito bacana, e tinha comida também, né? Aí, menina, muito que bem, aí eu fui me aproximando e gostei. Aí fui batizado. Só que aí, o que
acontece? Vou começar explicando, primeiramente, que vez ou outra eu ouvi alguns comentários, algumas brincadeiras a respeito da pessoa ser afeminado, da pessoa como ela anda, como ela se veste, como ela se porta. Eu já ouvi alguns comentários, não exatamente pra mim, mas assim, eu ouvi a pessoa do meu lado falando de outra, fazendo um comentário ou alguma brincadeira sem graça sobre os trejeitos da outra pessoa e tudo mais. E eu aqui dentro, falando assim, ai meu Deus, eu sou gay, eles vão descobrir a qualquer momento. E aí, desde já, eu já comecei a me sentir retraído. Muito que bem. E aí, teve uma época que, vocês sabem que eu tenho um lado meio rebelde. Então, assim, fui rebelde, teve um momento, assim, da igreja que eu me rebelei. Não diretamente, que assim, olha, eu sou gay, mas aí que aconteceu? Eu sinto uma necessidade de quebrar paradigmas, entendeu? Ainda mais quando são tabus. Então, por exemplo, na igreja Mormon, eles têm parâmetros de como se vestir, como se portar, como falar. Homem tem que se vestir desse jeito, mulher tem que se vestir desse jeito. E eu não gostava muito dessas regras. Eu nunca gostei. E eu falei assim, irmã, quer saber de uma coisa? Eu nasci nesse mundo pra quebrar regras. Eu vou revolucionar. E aí, era uma época que eu gostava muito de banda japonesa, K-pop, 2008 mais ou menos. E aí, eu sofri uma influência muito grande da cultura japonesa e coreana. Eu me vestia de um jeito muito diferente. Eu me vestia de um jeito meio andrógeno. Eu pintava o cabelo, eu fazia sobrancelha, eu usava lente e gente, eu era afrontoso. Porque assim, eu sabia que eles não gostavam, eu sabia que não era permitido. O que eu fazia? Dia de domingo, eu ia todo emperiquetado pra igreja. Chegava lá, arrasando, cabelo descolorido, sobrancelha pintada. Negócio assim que pra eles era uma coisa assim, meu Deus, isso é errado, isso não pode. Não pode! Eu sempre chegava lá e todo mundo me olhava. Algumas pessoas me olhavam e ficavam de longe, assim, e eles não queriam conversar comigo, porque eles achavam aquilo ali coisa de outro mundo. E eles mudaram o meu tratamento a partir daí, da forma que eles me viram, como eu me vestia. E eu falei assim, pois agora é que eu vou começar a me vestir assim mesmo. E aí eu comecei, gente, a ir pra igreja. Todo domingo eu ia com cabelo azul, cabelo loiro. Nossa, a roupa era padrão, né, social, mas meu filho, eu passava base, eu fazia sobrancelha, fazia tudo. Eu ia até de brinco às vezes, porque assim, eu não sei, eu acho que dentro de mim tinha muito da coisa tipo assim, vocês têm que aceitar as pessoas como elas são. E muito que bem. E aí teve um belo dia, nessa época eu já tinha uns 18 anos mais ou menos, eu já morava sozinho. E como eu já morava sozinho, eu já tinha a autossuficiência, né, que eu também aprendi da igreja, que é uma coisa maravilhosa da igreja, que eu já vou falar dos pontos positivos da igreja. E os ruins pro final. A parte boa da igreja é que eles ensinam muito a autossuficiência. E aí eu aprendi muito a ser independente, sabe? Não precisar de ninguém pra nada. E como eu já morava sozinho, eu não tinha o porquê. Claro que eu tinha um receio, né, de como eu ia ser tratado e tudo mais. Mas como eu já tinha autossuficiência de morar sozinho, de depender de mim mesmo, eu não tinha muito medo de me expor pras pessoas. Gente, eu nunca gostei de esconder quem eu sou, entendeu? Então teve um belo dia, na igreja Mormon, pra quem não sabe, são bispos, não é pastor, é bispo, tem um bispo, né? Que seria meio como se fosse o chefe da ala, que seria meio o administrador da ala. E aí, muito que bem, aí eu lembro desse dia que eu cheguei no bispo e falei assim, olha, eu sou gay. E aí a gente conversando e tudo mais, e aí ele chamou, gente, essa parte foi meio constrangedora. Eu lembro que ele chamou 2 caras, que eu acho que são os conselheiros, né? Que tem o conselheiro do bispo, e aí chegou os conselheiros e o bispo no meio, e eu falando assim, sou gay. Aí ele começou a fazer 1000 perguntas, né? Você já beijou? Já fez sexo com outra pessoa do mesmo sexo? Já. E aí ele falou assim, você vai ter que fazer isso e aquilo pra você se libertar. Aí eu falei, como assim me libertar? Ele falou assim, a gente aceita, a igreja Mormon aceita pessoas gays. No entanto, você não pode namorar, nem ter nenhum tipo de relação com outra pessoa do mesmo sexo. Ou seja, você só pode ser gay, mas você não pode fazer nada. E, gente, a igreja Mormon, ela é baseada na cultura da família. A base da igreja Mormon é a família. Então, o plano celestial é o plano do casamento, o plano de ter filhos. Eu achava isso lindo. Eu não vou mentir pra vocês. Eu ainda acho uma coisa linda. Tipo, o plano celestial. Coisa linda. Você se casar, ter filhos, ter uma família e tal. E aí, quando ele disse isso, que eu não poderia me relacionar com pessoas do mesmo sexo, eu fiquei devastado, porque ele praticamente destruiu os meus sonhos, porque a igreja era perfeita pra mim, até o momento em que eu não poderia constituir família. Isso me devastou. Era até na época que eu estava me preparando pra fazer a missão de 2 anos, como eu já tinha falado antes no começo do vídeo. Eu iria fazer a missão
Eu ia ficar fora por 2 anos. Foi um momento decisivo, porque realmente eu já estava me preparando para ir pra missão e eu ainda não tinha falado para eles que era gay abertamente. E aí eu comecei a pensar, gente. Pensei muito e eu falei assim, olha, se por acaso eu vou para essa missão e vai ter outros elders nessa missão e vou conhecer muitos elders, se rolar qualquer tipo de coisa com outro elder, entre eu e outro elder, eu vou me sentir mal comigo e com Deus, porque, né, eu tô fazendo um voto com ele de 2 anos e se caso isso acontecer, eu vou me sentir muito mal, entendeu? Então eu prefiro contar pra eles o que sou eu, né? E aí eu contei pra eles, né, pra já quebrar a expectativa, porque eles queriam muito, o ideal da igreja é que todo jovem de 18 anos vá pra missão. E aí eles queriam muito que eu fosse. E aí eu contei pra eles bem, num momento crucial. E aí passou, me afastei da igreja, né? Era um conflito muito grande, né, gente? Ao mesmo tempo que eu gostava muito da igreja, dos ensinamentos e tal, uma igreja muito moderna, da forma que eles introduzem, que eles ensinam os mandamentos, era uma forma muito gostosa, uma forma descontraída. Então, às vezes, no meio de uma escritura, no meio de uma leitura, tinha um riso, tinha uma risada, o pessoal ria, tinha aquela gargalhada. Era um ambiente muito descontraído e eu gostava muito disso, entendeu? Como funciona as reuniões mormons? Geralmente são de domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, e são 3 aulas, são 3 reuniões. Então a primeira é dos homens, dos jovens, então tem uma reunião dos jovens, depois tem uma reunião dos homens mais velhos com os homens mais jovens, e aí na última reunião é todo mundo junto. E aí nessas reuniões que tinham pessoal, os homens, né? Eu sempre ouvia piadas, comentários maldosos. Comentários que eu penso hoje em dia e eu falo assim, gente, isso não pode, não pode. Gente, eram comentários muito maldosos. Principalmente por estar dentro de uma igreja assim. E também não só comentários a respeito de sexualidade, de trejeitos, mas também comentários com outras religiões, como o candomblé, como a Umbanda. Eu lembro que tinha um homem que ele fazia tambor, ele trabalhava com isso, ele criava tambores e vendia para os centros de candomblé, para os centros de Umbanda, e sempre tinha gente fazendo comentário com ele maldoso, fazendo piada, fazendo comentários bem sem graça, assim. E aí eu ficava muito indignado, só que na época eu não falava nada, porque eu não entendia muito, mas hoje em dia eu entendo perfeitamente. Mas enfim, voltando ainda à questão sobre as missões, a missão, né? Tinha um elder, gente, eu vou contar pra vocês. Tinha um elder específico, foi o único também que aconteceu isso comigo. Um elder que ele se chama... Não, eu não vou dar o nome dele não, mas é um elder que eu me apaixonei por ele. Ele veio pra São Paulo, passou um período em São Paulo, e eu saí o dia inteiro com ele, com esse elder, porque eu queria passar o dia inteiro com ele, e eu era apaixonado por ele, gente, apaixonado. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai saber quem ele é, mas... Gente, e aí eu era apaixonado por esse elder. Principalmente nessa época, me deu uma razão de viver, uma razão de querer ir pra igreja também. Era uma coisa a mais, tipo assim, legal. Porque eu sentia, no fundo, eu sinto também que tem muitas pessoas, óbvio, muitas pessoas dentro da igreja não são assumidas, infelizmente, justamente porque elas não sentem esse acolhimento, não sentem esse apoio, e também porque não é falado dentro da igreja. Eu gostaria muito, na verdade, de estar na igreja e poder chegar lá e debater desse assunto. Eu sei que a igreja tem muitas restrições, mas o que eu gostaria que acontecesse hoje na igreja é que tivessem líderes que chegassem nessas reuniões, que chegassem no púlpito e falassem assim, olha, hoje vamos falar sobre acolhimento, hoje vamos falar sobre aceitação, sobre aceitar pessoas diferentes, sobre aceitar pessoas LGBT, pessoas trans, que mesmo que dentro da nossa doutrina não seja algo que seja aprovado, mas que no final do dia nós precisamos ensinar sobre acolhimento, sobre aceitação, sobre pessoas, porque existem pessoas diferentes da gente e pessoas que não seguem a nossa linha de pensamento. Então, assim, a gente precisa debater sobre o assunto, a gente tem que falar. Existem pessoas homossexuais, existem pessoas trans. Assim como eu, também tem crianças muito mais jovens, até de 10, 11 anos, elas já sabem que elas são dentro de si, elas já têm isso dentro delas. E aí, muitas vezes, elas ouvem comentários e acabam magoando ela, deixando ela triste. Eu acho importante a gente falar sobre isso dentro da igreja para essas crianças, né, poderem se abrir com os pais, poder se abrir com os líderes, entendeu? E se tornarem pessoas resolvidas, né? Porque assim, a partir do momento que a gente transforma isso como um tabu, não vamos falar sobre homossexualidade, não vamos falar sobre pessoas trans dentro da igreja. A partir do momento que a gente tem essa linha de pensamento, se torna algo assim, negativo, porque a gente tem que falar. A gente tem que falar que as pessoas são diferentes, a gente tem que falar que a gente tem que aceitar e respeitar as pessoas como elas são. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com uma criança. Às vezes a pessoa que tá do seu lado, ela não tem essa maldade de, tipo assim, fazer o comentário dela porque ela é maldosa, mas porque ela veio de um lugar
de uma criação muito limitada. Ela não cresceu com esses ensinamentos de aceitação, de respeitar as pessoas como elas são, sabe? As outras crianças podem fazer comentários maldosos, tipo, ai, se você usa rosa, você é menina, se você tem um cabelo grande, você é menina. Essas coisas bem ultrapassadas, tá? E aí, eu conheci líderes, gente, dentro da igreja, que eles tinham uma coisa tão enraizada, um preconceito tão profundo, que eles tinham problema se a pessoa usasse rosa, um problema se a pessoa se depilasse, como se depilação fosse algo negativo, só coisa de mulher. Eu via muitos membros, muitos líderes que tinham esse preconceito enraizado. E aí, gente, é aquela coisa, né? Quanto mais você vê que a pessoa tem preconceitos com coisas pequenas, você vê que ela não é segura consigo mesma, porque quem é seguro com a sua sexualidade não tem problema nenhum com cor de roupa, se depila, se não depila. Não fui excomungado da igreja, tá joia? Eu saí dela antes disso. Na verdade, pra quem é da igreja vai entender, mas assim, a maioria dos membros tem essa fase de transição, então tem períodos da vida que eles estão muito ativos na igreja, depois você sai um pouco. E eu já fui e voltei várias vezes, tá? No momento, não estou indo. Como eu falei, eles têm uma mentalidade moderna, então eles fazem festas, eles fazem reuniões, eles fazem gincanas, brincadeiras. Muito legal, eles viajam junto, fazem acampamento, eles também têm essa coisa de ensinar as pessoas a ser autossuficiente e ajudam, eles realmente ajudam, tá? Todas as maneiras, seja com alimento, seja com dinheiro. A igreja já pagou meu aluguel no Brasil várias vezes, sou muito grato, eles já me ajudaram muito e eles ajudam as pessoas de verdade, e eu acho que isso eu acho muito legal neles, tá? E aí vamos falar dos pontos negativos. Eu acabei de ver uma notícia que na verdade é de 2018, da Igreja Mormon, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que diz: crianças de pais do mesmo sexo não podem se batizar até os 18 anos de idade. Então assim, se uma criança que tem dois pais ou duas mães quiserem participar e quiserem ser batizadas na igreja, elas não podem. Eu acho isso um absurdo. Eu acabei de ver, eu falei assim, como assim? Sei lá, se ela foi adotada ou se foi inseminação artificial. Essa criança, que é uma outra vida, ela não pode ser batizada porque os pais dela são dois homens ou duas mulheres. Eu achei isso um absurdo, eu acabei de ver, eu achei assim um absurdo. E eu vi agora casos de crianças que se suicidaram, gente, por conta dessa lei, dessa nova regra que eles criaram. E isso é muito chato, e isso de negativo que eu tenho que falar sobre a igreja, que eles tratam isso como um tabu ainda. Faz anos que eu não vou pra igreja e não sei se eles debatem essas coisas hoje em dia, 2021. Na época que eu ia, ainda era um tabu muito grande. Coisas assim, tipo, eles só falavam sobre homossexualidade se você entrasse na sala com um bispo e dois homens. Só assim, como se fosse uma coisa assim, bem fechada. Eles nunca falaram abertamente assim, numa sala com várias pessoas, sobre como lidar com pessoas LGBT, como aceitá-las, entendeu? Então isso eu acho um ponto muito chato, um ponto que deveria ser, tá atrasado, tá? Porque independente deles aceitarem ou não, eles têm sim que ensinar as pessoas a aceitarem umas às outras e que pessoas são diferentes, tá? Não é porque elas vivem numa bolha, em certo momento da vida delas, elas vão acabar convivendo com outras pessoas que são pessoas diferentes. Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja na primeira série. Na primeira série, gente, você vai pra sala de aula na primeira série, você vai lidar com várias outras crianças que são completamente diferentes de você. Então, assim, eu acho que tem sim que ser falado sobre aceitação, sobre respeito, e tem que falar abertamente, olha, existem pessoas LGBT, pessoas gays, lésbicas, trans, são diferentes de nós, e nós temos que aceitá-las e respeitá-las como elas são. Não se distanciar, tá? Como aconteceu comigo. Muitas pessoas se distanciaram comigo pelo fato de eu me vestir diferente, por eu ser afeminado ou por eu ser gay. Teve gente que, tipo, virou as costas pra mim na igreja, só por causa, como se fosse um monstro, gente. Me tratava como se fosse um monstro, assim. Claro que não falava, né? Não fala, porque coragem de falar não tem coragem. Agora, assim, o tratamento completamente diferente. Parecia que eu era um bicho de 7 cabeças, sabe? Queria compartilhar com vocês essa experiência minha, tá? Eu sei que tem muitos LGBT por aí, tem um lado espiritual, um lado religioso forte neles. A gente, no final do dia, a gente só quer ser aceita, a gente quer, se a gente tiver a oportunidade de ser aceita, a gente vai voltar pra igreja e vai seguir muitos dos ensinamentos, e enfim, a gente só quer ser nós mesmos e poder casar, poder fazer make love, poder amar. Gente, Jesus Cristo, Deus é amor. Então, assim, se eu amo alguém do mesmo sexo, é errado? É amor, gente. Só quem sente o que é o amor sabe o que é amor. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso trazer mais temas relacionados, posso contar mais detalhes de como foi minha passagem na igreja, tá? E contar dos meus amores. Porque, gente, tem uns gatos, viu? Nossa, tem vários gatinhos na igreja mormon. Ui, vários elders gatíssimos.
gatíssimos. Aqui em Utah, lotado, gatíssimos. Conheci um menino lá em Las Vegas, nossa, maravilhoso. Tá aí, tá bom, amores. O vídeo, para não ficar muito grande, você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha bastante, tá, gente? Vamos chegar a 100 mil inscritos, ó. E você que é uma bicha religiosa, se inscreve aqui que eu sei que a gente vai se dar muito bem, tá joia? Um beijo e até a próxima.